Oi pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, tudo bom? Professor Ricardo aqui para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre triângulos semelhantes. Bom, o que vocês acham aí que vem em triângulos semelhantes? Essa imagem que está na tela de vocês, já começa falando sobre isso, hein? Um triângulo dentro do outro, todos bem parecidos, hein? Triângulos semelhantes. Bem, vamos iniciar. O que são figuras semelhantes? Para eu saber o que são triângulos semelhantes, primeiro eu tenho que saber o que são figuras semelhantes. São figuras que possuem uma razão constante dada pela proporcionalidade entre seus lados. O que isso significa? Vamos ver a figura ao lado para ver o que isso significa. A figura ao lado possui todos os lados iguais. Então aqui diz que as figuras são semelhantes quando elas possuem uma proporcionalidade entre os seus lados. O que é essa proporcionalidade? Constante, como diz no texto. Quer dizer que se eu dividir o valor que tem no lado de uma pelo valor que tem no lado da outra, vai dar sempre o mesmo resultado. 4 dividido para 2 dá 2. Então aqui, a nossa constante vai ser 4 dividido para 2, que é 2. Se eu dividir 4 aqui, que é o lado dessa figura maior, pelo 2 dessa figura menor aqui, eu vou ter sempre o mesmo resultado, que é 2. Isso significa o quê? Que esse triângulo grande é 2 vezes maior do que esse pequeno, ou que esse pequeno é 2 vezes menor do que esse grande, que esse pentágono grande, tá? Então essa razão aí é o que diz o quanto uma figura é maior ou menor que a outra. Se eu pegar 4 e dividir pela minha constante, 4 dividido para 2 dá 2. E se eu multiplicar os lados desse triângulo aqui por essa constante, 2 vezes 2, 4, eu vou achar essa outra figura, tá? Então as figuras são semelhantes quando tem proporcionalidade entre seus lados. Vamos ver o que acontece com essa proporcionalidade. Aumentar ou diminuir. Eu tenho a questão de ampliação e redução. Mas o que isso significa para mim? Ampliação e redução. Então aqui eu tenho aquela figura que vimos agora há pouco. Esse pentágono aqui com lados 4. O que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha razão, que é 2. Então, eu vou fazer o que? Multiplicar esse 4 aqui, por 2. E vou achar uma outra figura maior do que esta, com 8 em cada lado. Multipliquei por 2 aqui, aqui é a minha constante. Mas tem que ser 2? Não. Poderia ser outro número? Poderia. Poderia ser 3? Sim. Então seria 4 vezes 3, aqui seria 12, 12, 12, 12. Poderia ser 4? Podia. 4 vezes 4, 16, 16, 16. Podia ser 5, podia ser o número que você quisesse. Ia continuar na mesma, ia dar uma figura ampliada, tá? Um número positivo, ia dar uma figura ampliada. Um número maior que 1 amplia sua figura. Um número menor que 1, entre 1 e 0, diminui, tá? Bom, então aqui houve o que? Houve uma ampliação. Vamos voltar essa figura ao meio. E se eu fizesse isso aqui? A minha constante continuava sendo 2, minha razão. E agora, o que eu fiz? Eu fiz uma redução. O que eu fiz? Eu dividi aqui o lado por 2. Podia ser outro número? Podia. Podia ser 5, por exemplo. 4 dividido por 5. Ia dar 0,8 aqui o tamanho desse lado, tá?
Então aí é a minha questão de ampliação e redução. Então aqui eu estou ampliando a minha figura, multiplicando sempre pela minha constante. 2 vezes 2 vezes 2, vai ficando sempre uma figura maior, ampliação. Já na redução, eu vou sempre diminuindo essa figura, mas sempre proporcionalmente, sempre dividindo pelo mesmo valor. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Se eu quisesse continuar, 2 dividido por 2, eu tenho um outro bem aqui com o tamanho de lado 1. O comprimento do lado do próximo pentágono seria 1. Tá? Então essa é a questão da ampliação e da redução, que é este caso aqui. Tá? Bem, voltando a figuras semelhantes. A proporcionalidade entre os lados também vale para figura com lados diferentes, porém devemos fazer a razão entre seus lados correspondentes. Então aqui, aquelas figuras ali eram um polígono regular, era um pentágono, era uma figura que todos os seus lados tinham a mesma medida. Só que eu posso ter figuras em que seus lados são diferentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, essa figura aqui, que não é uma figura regular, e tem os seus lados diferentes. Eu posso fazer essa proporcionalidade. Eu posso pegar aqui, ó, e fazer de cada um dos lados. Pegar os seus lados correspondentes. O que são os lados correspondentes? É como se fosse o mesmo lado da figura. Esse 2 e esse 4. Dividir 4 para 2 deu 2. O outro. Vou pegar o 8 e o 4. O 8 aqui em cima ou aqui embaixo. E o 4 aqui em cima ou aqui embaixo. Aqui é a mesma medida. Do resultado deu 2. E o outro? Que 2,83. Nessa aqui do meio até lá em cima e aqui também. E dividir por 1,415. Deu 2 também. Como todos os resultados deram iguais à constante, a razão é constante, então eu posso dizer que essas duas figuras aqui, ó, elas são semelhantes. Tomem cuidado, não olhem apenas para o formato da figura. Tem alguns elementos que vocês precisam analisar para saber se elas são semelhantes ou não. Em uma figura qualquer, a questão dos lados é preciso ser avaliada. E no final da aula você vai entender a diferença entre semelhante e parecida. Não é a mesma coisa aqui, tá? Uma figura semelhante é uma coisa, duas figuras parecidas são outra, tá? Então vamos lá. E com os triângulos, como é que fica? Essa figura aí que está na sua tela, por exemplo, tem vários triângulos. Um triângulo grande, ó, aqui A, B, C, e outros triângulos derivados dele. EJC, EOF, OQJ, POR, vários outros triângulos aí dentro, tá? E como é que eu vou saber se eles são semelhantes ou não se eu não tenho nenhuma medida, só tenho letras? Como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Como é que eu vou comparar esse triângulo grande aqui com esse triângulo pequeno, saber se eles são semelhantes? Bom, tem um jeito. A questão da proporcionalidade entre as figuras também é válida, porém, há casos em que é impossível fazer a comparação de medidas e mesmo assim conseguir saber se dois triângulos são semelhantes, que é o nosso caso aqui. Ó. Não temos como comparar as medidas, pois não temos essas medidas, mas temos como saber se eles são semelhantes ou não. Então, como se faz, meu Deus do céu? Vamos aprender. Casos de semelhança de triângulo. Esse é o segredo. Existem 3 condições em que comparamos os elementos de 2 triângulos para saber se são semelhantes. Essas condições são chamadas de casos de congruência de triângulos. Tá? Então, a gente vai ver aqui casos de congruência de triângulos. São quando não é preciso ter todos os lados para você saber se uma figura é ou não congruente. Não necessariamente, tá? Então, são 3 condições. Então, vamos ao nosso primeiro caso de congruência de triângulos,
que é comparar ângulo-ângulo. Se eu tiver dois ângulos e for comparar, eu posso saber se dois triângulos são congruentes. Sempre que dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, eles já serão completamente semelhantes. Então aqui, esses dois triângulos aqui, por exemplo, como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Vou fazer a proporcionalidade entre os lados. Dividir o valor aqui... não tem valor. Então vou dividir esse outro aqui. Também não tem. Então como é que você iria fazer a divisão aqui? Não tem como fazer. Não tem como você fazer a razão entre os lados. Então você vai utilizar esse critério aqui. Você vai olhar dois ângulos correspondentes. Aqui seria um ângulo reto. Então onde é que teria um outro ângulo reto aqui? Aqui é um ângulo reto. Aqui também seria um ângulo reto. Então quais são os outros? Os outros que são correspondentes. Esse aqui corresponde a esse. Eles são congruentes. O que significa dizer que dois ângulos são congruentes? Que eles têm a mesma medida. Então, vou perguntar de uma outra forma. Levem isso em consideração, como se fossem congruentes. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida? Sim, então eles são congruentes. Esses dois ângulos aqui são congruentes. Vou olhar o próximo. Esse ângulo aqui é correspondente a esse outro. Esses dois ângulos são congruentes? Não sei. Eles possuem a mesma medida? Possuem. Então eles são sim congruentes. Se eu olhar dois ângulos aqui correspondentes e eles são congruentes, eu posso dizer que esses dois triângulos aqui são completamente semelhantes. Eu não preciso comparar o valor desses lados aqui e já estou afirmando. Esses triângulos aqui são semelhantes. Um outro detalhe. Sempre que eu tenho dois ângulos congruentes, o terceiro ângulo aqui, que não foi dado, ele também é congruente. Sabe por que disso? Porque você já estudou uma coisa chamada soma dos ângulos internos de um triângulo. Tem uma regra que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu somar esses dois aqui, vai faltar só esse aqui para ser 180. Se esses dois e esses dois são iguais, significa que esse terceiro também é igual, automaticamente, tá? Então, ao primeiro caso, você precisa analisar dois ângulos. Se esses ângulos forem iguais, eu já posso dizer que eles são semelhantes, tá? Segundo caso de congruência de triângulo, lado, lado, lado. O que é isso? Sempre que dois triângulos possuírem três lados correspondentes proporcionais, então eles serão semelhantes, tá? Então isso aqui é o que a gente fez com a figura agora há pouco. Ver se os seus lados correspondentes eram proporcionais. Vou pegar aqui esses dois triângulos. Esse lado aqui, seria este mesmo aqui. É o seu lado correspondente. Olha para a figura e vê. Esse lado aqui é o correspondente a esse. Então vou fazer a razão do triângulo grande do triângulo pequeno. Sempre na mesma ordem, nunca muda, tá? Se você quiser, pode trocar, só que tem que fazer igual em todas. Então aqui, 6 dividido para 3 dá 2. Vou fazer com o outro lado. Peguei o 10 e peguei o 5. Fiz a divisão, deu 2. E agora, vou pegar o 8 e o 4. Então faço essa divisão e dá 2. Deu 2. Então todos os resultados foram iguais. Então a constante aqui é a mesma em todos os lados. Esse lado com esse com esse e esse outro com esse aqui. Tá? Todos esses lados têm a mesma razão. Isso significa que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Então nesse caso aqui eu não preciso olhar ângulo. Como eu não tenho os ângulos, eu não tenho como comparar ângulo. Então eu vou comparar o quê? O valor
dos lados. Tá? Então, se for o mesmo resultado, eles são semelhantes. Assim como as nossas primeiras figuras. Tá? Vamos lá, o próximo, terceiro caso de congruência de triângulo. Lado, ângulo, lado. Então aqui, o nosso terceiro caso de congruência de triângulo. Sempre que dois triângulos possuírem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles congruentes, então eles serão semelhantes. Então aqui, ó, olha para essa imagem. Eu tenho dois ângulos na mesma figura. Para eu comparar com a outra? Não tenho. Então não posso usar o primeiro caso. Então eu vou tentar os lados. Eu tenho três lados aqui. Para eu comparar se são proporcionais com a outra figura, também não tenho. Vixe, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu tenho dois lados e entre esses dois lados eu tenho um ângulo. Então isso aqui vai ter que me ajudar. Vou fazer a proporcionalidade entre os lados, ver se eles são proporcionais. Tá? Primeiro, confere o ângulo. Esse ângulo aqui, que é esse mesmo ângulo aqui, eles têm a mesma medida? Eles são congruentes? Sim. Então, esses ângulos, esse ângulo entre eles é congruente. Então, já tem a primeira coisa. E a segunda é o quê? Se esses dois lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos ver. Vou pegar esse lado aqui, 23, e dividir pelo seu correspondente, que é 11,5. Deu 2. E o outro? Pegar o 18 e dividir pelo 9. Deu quanto? Deu 2. Isso significa que eles são proporcionais. Ou seja, vai dar sempre o mesmo resultado essa divisão aqui. Ó. Se deu o mesmo resultado, eles são proporcionais. Então são dois lados correspondentes proporcionais. E o ângulo entre eles é congruente? É sim. Então esses dois triângulos aqui são semelhantes, tá? Então eu comparei dois lados e o ângulo entre eles, tá? Bom, vamos entender agora a diferença entre parecidos e semelhantes. Então, parecidos, não semelhantes. Você diria que esses dois triângulos são semelhantes? À vista, apenas olhando, você acha que esses dois triângulos são semelhantes? Bom, não sei. São bem parecidos, né? Semelhantes, não sei. Bom, eu tenho como comparar os lados ou os ângulos? Eu não tenho esses elementos. Então como é que eu vou saber? Bom, eu preciso desses elementos para saber se eles dois são semelhantes. Então, eu vou ver esses elementos. Tá aqui, os elementos desses dois triângulos. Tá aqui os elementos. Tenho aqui esse lado, AB, 3. E o lado correspondente a ele, no outro triângulo, é DE, que é 4. Na outra figura, o outro lado, eu tenho AC. E na outra figura eu tenho DF. Esse lado aqui eu tenho BC e na outra figura eu tenho EF. Estão todas as medidas aqui, dos lados e dos ângulos. Então vamos lá, vou comparar para ver se eles dois são semelhantes. Vou testar o primeiro caso de congruência, que é ângulo-ângulo. Vou testar dois ângulos e ver se eles são congruentes. Esse ângulo aqui é o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E bem aqui, eu também tenho outro triângulo reto, que também é 90 graus. Ó, eu já tenho um ângulo. Bom, se eu conseguir outro congruente, então, esses dois triângulos vão ser semelhantes e acabou. Esse ângulo aqui, ó, vai ser esse mesmo ângulo. Eles são congruentes? Eles possuem a mesma medida? Não, eles não possuem a mesma medida. Então, eu vou olhar o último ângulo. Esse aqui e esse outro, eles são congruentes? Eles possuem a mesma medida? Não. Então aqui, ó, o meu primeiro caso de congruência não me serviu, tá? Não me disse se esses dois triângulos são ou não
semelhantes. Então o que eu vou fazer? Vou passar para o segundo caso de congruência, que é lado, lado, lado. Fazer a proporcionalidade entre os lados e ver se o resultado é o mesmo. Se um desses lados é diferente, eu já sei que não é, tá? Então vamos lá, vou pegar o primeiro aqui. Vou pegar o lado aqui, ó, 4, e o lado 3. Fazer a sua divisão. 4 dividido para 3 dá 1,33. Reparem, eu peguei aqui em cima do triângulo grande. Então o próximo de cima também tem que ser do triângulo grande. Então aqui, ó, vou pegar o lado 8. 8 e o correspondente a ele é 4. 8 dividido para 4 deu 2. Deu o mesmo resultado aqui? Não, né? Deu diferente. Então já sei que esses lados não são proporcionais. Eu sei que eles vão ser diferentes. Se esses lados não são proporcionais, o resultado não deu mesmo. Então esses triângulos não são semelhantes. Eu nem precisaria fazer o próximo. Mas eu fiz. E o resultado também deu diferente. Então eu não tenho nenhuma proporcionalidade de nem ângulo, nem lado, lado, lado. Eu não tenho dois ângulos congruentes, nem tenho os lados proporcionais. Então o que eu vou fazer? Terceiro caso, lado, ângulo, lado. Eu preciso ter o que nesse lado, ângulo, lado? Dois lados proporcionais. E o ângulo entre eles tem que ser congruente. Nessas duas figuras aqui, eu tenho dois lados proporcionais? Duas razões aqui que deram o mesmo resultado? Não. 1,33, 2 e 1,79. Aproximadamente. Mas isso aqui é bem próximo, mas não é igual. Então, eu não vou ter como usar nenhum dos casos de congruência. Se eu não tive como usar nenhum dos casos de congruência, esses dois triângulos aqui não são semelhantes. Esses triângulos podem ser parecidos, mas eles não são semelhantes, tá? Porque caso de semelhança de triângulo é uma coisa matemática, não é apenas visual, tá? Então, eles não são semelhantes, são parecidos. Apenas visualmente. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!